fica aqui com os discípulos, eu vou orar ali um pouquinho. Ele sabia que ele não estava aguentando, ele não poderia orar perto dos discípulos, porque se ele orasse lá, ele ia começar a chorar, lágrima de sangue, e o discípulo ia entender porque o Senhor está chorando, porque o Senhor está clamando, porque o Senhor está triste. Ele não poderia mostrar para o discípulo. Mesmo assim ele saiu e disse: olha, fica aqui que eu vou ali orar. E ali ele foi: pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas quando ele chegou ali, os discípulos estavam dormindo de novo. E ele disse: pai, ele retornou e disse: pai, que seja feita a tua vontade, não seja a minha, mas sim a tua vontade. Aqui, irmão, essa passagem que eu estou lendo aqui está no Getsemane. E ali ele chegou, e ali ele foi se entregar na mão dos pecadores. Ele foi se entregar e disse: olha, eu preciso ir, preciso enfrentar, mesmo angustiado, mesmo triste, amargurado, sabendo que ia morrer com uma nação que 90% dessa nação busca Satanás, mas não busca ele. Ele sabia sim, ele sabe sim, ele sabe a nossa necessidade, ele sabe o que precisamos, ele sabe o que a gente busca, muitas vezes com amor, mas outras vezes sabe, a gente vem porque é obrigado. Muitas vezes a gente vem para a igreja, irmão, porque a gente acha que é obrigado a vir para a igreja. Jesus, ele não obrigou ninguém, ele não disse que você vai ser obrigado a vir. Não, você só vem se você sentir no coração de vir para a igreja. Se você não sentir, irmão, não venha obrigado, você não é obrigado a vir para a igreja, não. Jesus, ele não obrigou ninguém, ele morreu por nós, mesmo eu e você sendo diferente um do outro, mas ele morreu por nós. Ele sabia que ali muitos, o próprio discípulo dele, ia ali sair, ia deixar ele. O próprio que andava com ele, aqueles que ele escolheu para estar perto dele, talvez eles acham que ia proteger Jesus. Jesus não precisava de proteção deles, porque Jesus, se ele falasse: pai, manda anjo, ia milhares de anjos para ali para proteger o Senhor. Mas ele não, ele disse: não, pai, não manda de anjo, eu preciso sofrer, preciso morrer, ser aqui atrocidade, derramar o último gota de sangue para os meus irmãos, que andou com você, ainda hoje anda, sabe? Quando você chega em casa, irmão, essa noite eu estava orando de madrugada, 3 horas da manhã, e o Senhor dizia: filho, quanto dos meus filhos eu coloco anjo ao redor deles, muitas vezes vão para um lugar errado, e o anjo está lá dizendo: não, pega na mão daquela pessoa e tira daquele perigo. Você não vê, irmão, nós não podemos ver, é anjo, é espírito. Ele pega na sua mão, tira você do perigo, livra você, sabe? E eu senti a presença do Senhor naquele buraco, ali naquela cobra. Eu ia pegar o limão, mas alguma coisa me puxou a minha mão para cima. E aí eu dizia: Senhor. E aí quando eu olhei a cobra, eu disse: Senhor, tu me livraste mais uma vez. E ali o Senhor dizia: filho, é meu anjo que está contigo, é meu anjo que eu sempre mando para que as pessoas sejam livres, que livre as pessoas, que cuide das pessoas. Sabe, e o Senhor dizia para mim: filho, você vê as pessoas sérias, você vê as pessoas que não enxergam? Eu dizia: sim, Senhor, eu vejo. Tem pessoas que fazem comida, tem cego que anda na rua, tem cego que sabe passar troco. Eu conheci cego em São Paulo que sabe passar um troco. Tem cego que anda por todo canto, faz comida, cuida de criança. Sabe, eu digo: mas Senhor, como cego ele pode cuidar de uma criança, ele pode andar na rua? Aí o Senhor dizia para mim: filho, ali é meu anjo que está com ele. O meu anjo eu coloco ao redor daquele homem, daquela mulher que
não enxerga, mas o Senhor está levando ele, o anjo do Senhor está levando. Quantos momentos, irmão, nós estamos em casa, Deus incomodando você para orar, para sair do teu sofá, para ir levar uma palavra àqueles necessitados, àqueles que estão aí morrendo sem Jesus. Quantos jovens estão morrendo sem o Senhor, porque nós não levamos a palavra, muitas vezes com negligência nossa, não querendo ir, com medo, sabe, com medo de pregar a palavra, com medo de falar desse amor. Deus, Ele é um Deus de promessa, é um Deus que cuida de cada um de nós. Quando nós for falar aqui da ressurreição, vocês vão entender o que a gente está pregando aqui, porque Ele não precisaria morrer por nós, não precisaria, porque Ele é Deus, Ele é o Deus da promessa, é o Deus do milagre. Sabe quantos parentes nossos são abençoados por as suas orações? Quantos filhos são abençoados por as orações do pai e da mãe? Quantas famílias são abençoadas pela oração que a gente está de madrugada orando e apresentando ao Senhor, dizia: Senhor, cuida da minha família, Senhor. Sabe, Deus, Ele é um Deus que cuida. Muitas vezes negligenciamos Ele, muitas vezes saímos da presença dEle, queremos fazer o que nós queremos, fazer a nossa vontade, não fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós busquemos Ele, que nós clamemos, que nós se levantemos, que nós levemos a palavra. Essa é a vontade do Senhor, não é a vontade nossa não. Muitas vezes alguém nos convida, sabe, e a gente diz: não, estou cansado. E aí Deus, como Deus está olhando para nós lá de cima e vendo a nosso andar, o nosso levantar, o nosso deitar, Ele fica olhando para mim e para você e querer entender, sabe? Jesus, Ele veio para entender o que nós queríamos, porque, irmão, você tem tudo, irmão. Você tem tudo nas tuas mãos. Você tem a comida para comer, você tem água para beber, você tem a noite para você descansar, uma cama para você deitar, sabe? Você tem tudo que uma pessoa precisa para sobreviver. E nós deixamos Jesus em segundo plano. A gente quer fazer as coisas, amanhã eu vou fazer isso, mas esquecemos que amanhã pertence a Ele. Se Ele quiser, não levanta da cama. Se Ele não quiser, tu vai direto para o sepulcro, tu vai direto para o buraco. Muitas vezes queremos fazer amanhã, preparando tudo para amanhã. Mas e aí, onde é que você coloca o Senhor? Quer dizer, queremos fazer tudo que nós pensamos. E aí, onde é que está o Senhor na sua vida? Onde é que está Jesus na sua vida? Será que você tem um temor do Senhor? Será que você teme a Deus? Queremos temer a Deus, mas de qualquer jeito. Deus não aceita, irmão. Muitas vezes a gente fala que o Senhor, Ele não responde a oração. Ele ouve a oração, Ele recebe a sua oração. Ele recebe sim, mas Ele não retorna a sua oração. Muitas vezes fica em silêncio com eu e com você, porque Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que nós não botamos Deus no primeiro lugar. E Ele morreu naquela cruz, crucificado ali, sabe? Eu fico perguntando ao Senhor, eu digo: Senhor, mas por quê? Porque na hora de carregar aquela cruz tão pesada, aquela cruz que não era dele, era minha e sua, era de Barrabás. Não era nossa aquela cruz que Jesus levou, não era para ser pregado ele, não era mais, era para ser pregado ali Barrabás, que era um ladrão, um bandido, um homem mau. Ou eu e você era para estar pregado naquela cruz, não Jesus. Nós somos pecadores, ele não tem pecado, mas ele precisaria ali carregar aquela cruz pesada, mostrar para mim e para você
que Ele nos amou primeiro no ventre da nossa mãe. Ele já tinha um plano na minha vida e na sua. Ele já sabia o que nós ia buscar. Ele já sabia que hoje nós estaríamos aqui para tomar a Santa Ceia. E vivemos um para o outro. Por quê? E ali Jesus, naquele grande dia, carregando aquela cruz. E aí eu pedi ao Senhor que o Senhor me explica. Porque 12 homens o Senhor separou para estar com o Senhor. 72 homens o Senhor separou para levar com a palavra. Mas aqueles 12 andavam com Jesus para cima e para baixo. Era ali o xodó de Jesus, era aqueles 12 homens separados. Mas eu digo, Senhor, mas porque nenhum daqueles homens fortes, nenhum deles puderam te ajudar a carregar aquela cruz? Nenhum, Senhor. E o Senhor dizia, filho, nenhum poderia carregar a cruz. Ali foi levantado um homem de fora, um Simão Cirineu, negro, de Cirene, um homem que não tinha nada a ver com Jesus, não sabia nem quem era Jesus, mas ele ia passando e os soldados disse, olha, ajuda ele. E ele não disse não, aquele homem não disse não, aquele homem pegou aquela cruz, colocou nas costas e levou até o Calvário, onde Jesus ia ser crucificado. Era um homem de fora, era uma pessoa de fora, uma pessoa desconhecida que não conhecia Jesus, não sabia quem era Jesus, mas foi lá e abençoou, foi lá e carregou aquela cruz. E eu digo, mas Senhor, por que, Senhor? O Senhor disse, filho, quando ninguém te ajudar, quando ninguém fizer nada por você, mas vai surgir um lá de fora que você nunca viu, para dizer, filho, vamos que eu estou aqui, filho, vou te abençoar, vou cuidar de você. Porque é assim, irmão. E aí Jesus, ele chegou ali no Calvário, foi ali crucificado, foi ali sepultado ali, sabe? 3 dias, ele tinha uma promessa, ele disse, olha, eu vou me entregar na mão dos pecadores, 3 dias vão me matar, mas com 3 dias eu vou ressuscitar. E ali com 3 dias, irmão, 3 dias Jesus foi ali ressuscitado. Na sexta-feira ele foi enterrado. Não, ele foi colocado numa gruta. Naquele tempo as covas, não tinha cova, era a cova de pedra. Eles cavavam, botavam o morto lá, colocavam uma pedra, botavam barro por lá e só tiravam quando estava só os ossos. Mas se nós for ver naquela tumba ali de Jesus, que Jesus foi enterrado, se nós for ver, não tem osso de Jesus, não tem resto de osso, não tem, irmão, porque ele levou embora. E ali Maria, ao chegar ali na tumba, naquela pedra, Maria Madalena, bem cedo, ela já foi com aquele óleo para ali passar na pedra. Não poderia dar no corpo, passar no corpo dele, porque ele estava fechado, lacrado, mas ela tinha aquele prazer de levar aquele óleo e passar na pedra, para dizer que estava cheiroso ali. Mas quando ela chegou, ela não viu, ela viu a pedra afastada, ela viu ali o túmulo aberto, e ela começou a chorar, cadê o corpo do meu mestre? Cadê? E de repente ela saiu correndo para ali chamar os outros. Pedro veio, os outros discípulos chegaram, entraram na tumba, só estava ali o lençol do Senhor. E o lençol não estava sujo de sangue. Quando colocaram lá, quando eles colocaram o corpo de Jesus, aquele lençol, ele estava sujo de sangue, estava todo melado. Mas quando abriram, quando Jesus ressuscitou e eles entraram naquela tumba, os historiadores dizem que aquele lençol estava limpinho, branco como a neve.
não tinha sujeira de sangue, nem na pedra e nem no lençol. Ele tinha ressuscitado, e Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus. Por isso que tem aquele louvor de João 20, né? Eles fizeram aquele louvor de João 20. E ali Maria Madalena foi a primeira a ver ali, a entender os anjos dizer: Maria, por que chora? Por que buscai os mortos? Que ele não estava entre os mortos, ele já tinha ressuscitado. E ela ficou sem entender, mas saiu correndo chamar os discípulos: corre, roubaram o corpo do nosso mestre. Aí não roubaram, ele ressuscitou. Ele ressuscitou durante 3 dias. Ele era uma promessa. E ali ele disse: olha, vocês ficam em Jerusalém, ninguém sai de Jerusalém até o Espírito descer sobre vocês. Que eu vou subir, mas vou mandar um que vai ficar até os últimos dias com vocês, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos carrega, nos leva, nos abençoa, cuida de nós. Sabe, o Espírito Santo, eu disse: Senhor, eu queria entender se o Espírito Santo é uma pessoa. E o Senhor disse: sim, ele é uma pessoa. Só que você não pode ver, você pode sentir, mas você não vê. E aí a gente vê, irmão, que quantas tragédias seria se nós não tivéssemos o Espírito Santo. Quantas pessoas não estariam aqui para contar essa história? Quantas pessoas já tinham morrido porque o Espírito Santo está lá livrando do mal, do homem sanguinário, livrando de acidente. Sabe, eu fiquei ali entender porque, Senhor, mais um dia o Senhor me livrou da morte. O Senhor disse: filho, a tua promessa é 100 anos, tu não pode morrer agora não, porque se tu morrer agora, onde é que está a minha palavra? Minha palavra não vai se cumprir não. Minha palavra não pode cair. A palavra do Senhor, irmão, não cai. A palavra do Senhor, ela não cai ao chão não. Ele pode me levar? Pode. A vida é dele, eu sou dele, a família é dele. Mas ele, quando ele dá uma promessa, ele cumpre. Mas Jesus, ele volta a promessa dele. Será que ele volta a promessa dele na minha vida, na sua? Irmão, se ele quiser, ele volta. Se nós for ver o rei Ezequias, Isaías chegou lá e disse: olha, prepara a tua casa que tu vai morrer. E Deus mandou que Isaías fosse lá: prepara a tua casa. E aí Isaías, o rei, ele virou para o lado, Ezequias, e ali ele começou a orar: Senhor, lembra do que eu fiz na tua presença, lembra do que eu corri na tua presença, lembra daquelas almas que eu ganhei para ti na tua presença. E aí Isaías não tinha saído do templo ainda. E ali o Senhor disse: Isaías, volta lá, e eu vou dar mais 15 anos a ele. E ali Isaías voltou e disse: olha, o Senhor mandou que eu te desse mais 15 anos de vida. Ele vai te dar mais 15 anos. E ali foi a palavra do Senhor que voltou. Deus deu a palavra que ia levar, mas ao mesmo tempo ele deu mais 15 anos a ele. Deus é assim, irmão. Deus, ele complica, ele muitas vezes ele complica a vida do povo. Ele complica e descomplica ao mesmo tempo. Ele complica, você entende uma coisa, aí você vai orar e dizer: Senhor, eu não entendi aquela palavra, mas me explica. Aí o Senhor vai botar você para entender, porque a palavra, ela complicou o seu coração, complicou a sua vida, e você ficou sem entender. Mas Deus, ele é o entendimento, ele é a sabedoria, ele é a busca por ele. Nós precisamos. O Senhor precisa do pastor aqui para pregar, irmão? Não. Precisa dos irmãos para pregar, para cuidar da igreja? Não, irmão. Jesus não precisa nenhum de nós aqui, não. É nós que precisamos dele. Nós necessitamos dele todo momento que você levanta pela manhã, ele está do seu lado, o anjo está do seu
seu lado, dizer: levanta, meu irmão, vai orar primeiro, me busca o Pai primeiro. E aí você levanta, aquela vontade de você orar. Aí você levanta, bota o joelho no chão, começa a orar, agradecer pela noite. Mais um dia Deus te dá para que você venha buscar a presença do Senhor. Mais um dia de arrependimento, irmão. Que você possa se arrepender do que você fez, do que você vai fazer, do que você está pensando em fazer. Ele já sabe o que nós pensamos em fazer, sim. Satanás, ele fica frustrado, porque ele não entende. Ele lê a Bíblia, traz para frente, de frente para trás. Ele sabe a Bíblia todinha. Satanás, ele sabe de Gênesis, Apocalipse, sabe tudo que tem aqui dentro, ó. Ele sabe, mas ele não sabe a promessa que Deus tem para mim e para você. A promessa que ele tem é uma promessa que só ele pode cumprir. E Satanás, ele fica frustrado com você, porque você está tão bem, porque você dorme bem, sabe? Você deita naquela cama e dorme, ronca que nem um passarinho. Dorme sossegado, porque a promessa está se cumprindo na sua vida. Eu não falei um porco, mas foi um passarinho. O passarinho é mais bonito, né? Deus é maravilhoso. E a gente vê, irmão, quantas pessoas precisariam buscar o Senhor, quantas pessoas precisariam ter Ele no coração. Quantas vezes nós louvamos a Deus só da boca para fora, buscamos a Ele, pregamos a Ele só da boca para fora, dos lados, mas não sai do coração. Não sai, porque se saísse do coração, toda vez que você fosse adorar o Senhor, você chorava, porque a presença de Deus, ela é muito forte. Ela é forte, é uma presença muito especial. A gente viu aqui o pregador, né, o Franciel, sexta-feira, pregando e a lágrima caindo. Por quê? É porque a mão do Senhor estava ali, o Senhor estava presente na pregação. Sabe, irmão, pela madrugada, no dia que a gente veio, que o Senhor veio falando comigo, e eu chorando ao Senhor, e Senhor, a tua obra precisa do Senhor, precisa muito, Senhor. Que o Senhor avive os irmãos, avive as pessoas, que elas possam sentir desejo de fazer a tua obra, não sentir desejo de buscar a ti, Senhor. A tua obra precisa. O Senhor não precisa não, mas a tua obra precisa. Nós temos que vir aqui, irmão, na casa do Senhor, é por amor, não é por necessidade, não é por obrigação. Você, quando você é chamado, que você é derramado óleo na sua cabeça, esse óleo que é derramado na sua cabeça, Deus permitiu que o óleo fosse derramado na sua cabeça. Você foi chamado, você tem um chamado, precisa cumprir esse chamado. Se você não cumprir o chamado seu, o Senhor levanta outro no seu lugar. Não pense eu e você, que se nós sair da igreja, a igreja vai fechar, e a igreja só fecha se for permissão de Deus. Aí fecha. Mas se Deus não permitir, a igreja é dele, o lugar é dele, não vai fechar. Eu sair da igreja, eu vou sair da igreja, o pastor vai se virar e vai fechar. Não, irmão, isso é besteira, isso é burrice nossa, de pensar que eu vou sair da igreja e a igreja vai fechar. Não. Se você sair da igreja, Deus levanta 2, 3 mais do que você, com mais amor do que você, com mais dedicação do que você. E você acha que saiu, o pastor vai fechar, a igreja não vai mais. Irmão, quantos anos nós já estamos aqui nesse lugar? 3 anos. Quantas pessoas já fizeram macumba para fechar esse lugar? Quantas pessoas já fizeram de tudo para fechar esse lugar? Sabe, no fim do mês, eu chegar e dizer assim: meu Deus, como é que eu vou pagar os aluguel? Como é que eu vou pagar a luz? Os irmãos vão chegar, não vão ter mais luz porque vai ser cortada, a água não tem. E o Senhor dizia: filho, se ninguém te abençoar, se ninguém cuidar da igreja, se ninguém cuidar do mandato que tenha na igreja, se ninguém abençoar a igreja,
Eu vou abençoar. Levanta a pessoa que você nunca viu, irmão, perante o Senhor. Pessoa que você nunca viu na vida. E chega e diz: pastor, eu senti dar isso aqui, te abençoar. E aí eu digo: Senhor, como tu és bom, Senhor. E a igreja do Senhor precisa entender que a responsabilidade da igreja são dos obreiros, são dos dizimistas, dos que ofertam, que ajudam. Essa é a responsabilidade da igreja. Não é obrigação, irmão. Não é obrigação, é necessidade. A igreja precisa. Imagine se amanhã você chega ali, essa luz está cortada, pastor, não vai ter culto. Não, irmão. Por quê, pastor? Porque a luz está cortada, não tem luz. Você imagina nós com candeeiro aqui pregando, porque não, a luz foi cortada, porque as responsabilidades dos obreiros, dos que dizimam, das pessoas que ajudam, não chegou à igreja. Deus, Ele fica olhando lá de cima. Quando você levanta a mão, irmão, para ajudar a igreja, Deus cuida de você. Quando você levanta a mão e diz assim: Senhor, isso aqui é para o Senhor, é para a tua casa, Deus cuida de você. Deus já te dá saúde, Deus já te dá alegria, Deus já cuida de você o dia inteiro, para lá e para cá. Isso é obrigação nossa? Sim, irmão. Nós estamos na igreja por isso. Eu passei ali 15 anos na igreja da Assembleia de Deus. Eu era obreiro, comecei a ensinar, não sabia nada, levantar obreiro. Sempre fiz a minha parte. E hoje Deus tem me abençoado, porque eu, esperando ao Senhor, eu sou fiel na casa do Senhor. Muitas vezes devo de fazer a minha necessidade que eu preciso para manter isso aqui. E aí Deus diz: filho, eu estou contigo. Eu estou contigo. E aí é responsabilidade nossa, irmão. Se você não tem essa responsabilidade, você sabe, o devorador é um bicho que faz você gastar qualquer coisa, com remédio, com, sabe, doença. O diabo, ele coloca doença na sua família, no seu lar. É porque Deus é vingativo? Não, irmão. Deus não é vingativo, não. Ele deixa você à vontade. Deus, ele deu o livre-arbítrio para nós. Ele já deu o livre-arbítrio para nós. Nós faz o que quiser para a nossa vida. Quer ajudar, ajuda. Não quer também, ajuda. Só que nós pagamos um preço por isso. Deus cobra, sim. Deus cobra porque Ele deu um mandamento para nós. Isso aqui é um mandamento. Hoje é um dia de Santa Ceia. Por que eu estou falando isso? É porque Deus quer que fale. Deus quer que os irmãos entendam que a igreja precisa dos irmãos. Jesus não precisa, não. Ele não precisa disso aqui, não. Mas Jesus não precisa de nada nosso, não. Mas nós precisamos de tudo dele. E necessitamos tudo dele. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite, a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias, irmão. 1 Coríntios 11, 23. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmão, esse tempo todinho a igreja do Caras do Marinho, nunca preguei essa palavra sobre dízimo, oferta para ninguém. Nunca preguei, nunca. Esperando o Senhor. E esse dia Deus tem me incomodado. Deus tem me incomodado para pregar, para louvar, para ler a palavra. Até deu a palavra de Malaquias. Filho, pode ler. Ah, mas Malaquias, sim, irmão, está escrito na Bíblia. Se está escrito, Deus escreveu, Ele não mente, não. O que está escrito na Bíblia é realidade, não é brincadeira. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós.
Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem do cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que coma este pão e beba o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não decidir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgamos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não somos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntar para comer, esperai um pelos outros. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, fiel por cada um de nós. É um Deus que está sempre conosco, sempre nos abençoando, sempre fazendo milagre nas nossas vidas. Irmão Germano, venha orar pelo pão. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, te apresento, meu Deus, esse pão, Pai, nessa noite, meu Deus. Por quem venha comer e ingerir, meu Deus, ele saia daqui, Pai, cheio do teu poder, cheio da tua graça, Pai. Sabendo que esse é o corpo do Senhor, Deus. Nessa noite, Pai, abençoa, Pai, teu servo, Pai. Cuida dele, protege ele, Pai. Dá entendimento e sabedoria, Pai. Nessa noite eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão Fabiano, louvar ao Senhor, 301. Glória a Deus. Aí. Fabiana 2, vai louvar o Senhor, 301. Fabiana 2. Tem jeito não, né? Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar.
Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vamos ler a palavra do Senhor. 24. E tendo dado graça, todos receberam? Amém? Amém. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Amém? Todos podem ser. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Oh, glória, glória, glória! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória, glória a Deus! Aleluia! Oh, glória, glória, glória! Aleluia! Oh, Deus! Aleluia! Glória, glória, glória! Aleluia! Glória, glória a Deus! Santo é o teu nome, Senhor! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória, Glória a Deus. A presença do Senhor, irmão, é muito forte. aleluia! Aleluia! Glória, glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, na tua presença, Pai, nessa noite, para te pedir, ó Pai querido, ó Senhor, que seja feita a sua vontade, o seu querer, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Vem abençoando nessa noite, Pai, o teu servo, a tua serva, Pai querido. Oh, Senhor, vem abençoando, Pai, esse suco de uva, Pai, que simboliza, Pai, o teu corpo, Pai, o teu sangue, Senhor. Que aquele que tomar, Pai, desse suco de uva, Pai, que simboliza o teu sangue, Pai, que ele seja limpo e purificado, Pai, de todo mal, de toda doença, de toda enfermidade, porque eu creio, Pai, que o teu sangue limpa e purifica, Senhor. Que esse pão, Senhor, esse suco de uva seja limpo e purificado. Assim, Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Margarida, vem louvar o 39. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória. Sabe a igreja do Pai do Senhor? Amém. Louvado 296. Tá. No jardim Jesus Cristo clamava, quando ímpios que foram prendidos, e falavam com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber, com Jesus minha alma deseja estar, no jardim em constante oração, quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que carrega flores, assim é para o crente oração. Deus cuidado, tristeza e dores, Cristo sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovado em forças serenas, pode sempre viver em oração. E com Deus no jardim falaremos, porque sempre viver em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Glória a Deus. Todos podem cear. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos. O Senhor estava me mostrando aqui. O Senhor falando comigo, dizendo: Filho, eu derramei meu sangue
curar as pessoas. Glória a Deus. Eu derramei meu sangue para as pessoas, pelas pessoas que me buscam. Muitas vezes tem pessoas que têm um coração mau, coração de pedra. Mas Deus, Ele espelhou quebrantar o coração nesse lugar. Coração de pedra. Glória a Deus. Eu vou curar. Deus está dando cura a pessoa nessa noite. Deus está abençoando pessoas. Deus está mandando dizer que você busque, tenha mais compromisso com o Senhor. Aleluia. Tenha mais compromisso. Glória a Deus. Porque Deus está mandando dizer a você. É só assim que você ouve a palavra dele. Só aqui você, na igreja do Senhor, nas igrejas, você pode ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes nós achamos que estamos ouvindo a voz de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que ouvem a voz de Deus. Mas a voz de Deus, ela é só a presença dele. Só a presença, nós sendo a presença dele, e ele começa a chorar porque é muito forte. Muito forte. Aleluia. Eu creio que nessa noite Deus vai mudar o coração de crente nesse lugar. Deus vai abençoar pessoas. Feito maravilha, só Ele pode fazer esse milagre. Glória a Deus, aleluia. Orar. Luciel, vem orar pelo tempo do trabalho, ajudar a bênção apostólica. Presidente Franciel, terminando, orando pelo término, o evangelista Maurício da bênção apostólica.